a jovem advocacia, e quando a gente fala em jovem advocacia, porque de fato existe um provimento do Conselho Federal que disciplina, né, a jovem advocacia, que são aqueles profissionais com até 5 anos de exercício da profissão, com a possibilidade da publicidade, claro que reservadas, né, várias possibilidades de publicidade, não é absoluta, mas a publicidade que era algo que não existia, que você participou disso, você deixou a impressão digital sua quando você foi conselheiro federal, que foi bem na época, né, que se regulamentou a publicidade na advocacia, e aonde as redes sociais têm, se devidamente utilizadas, elas acabam fazendo com que os advogados sejam vistos, né? Mas a dificuldade sempre existiu. Eu creio que ela continua existindo, mas não estou falando isso em tom de desestímulo, muito pelo contrário. Eu sou suspeito também, eu acho que todo mundo deveria, eu acho que as disciplinas de direito deveriam ser obrigatórias na formação. E aí a gente começa a entrar, né, Wander? Se você sonha, você pode realizar. Se você tem pai advogado, se você não tem pai advogado. Meu pai era barbeiro, nunca frequentou a escola. E hoje, sem falsa modéstia, eu sobrevivo da advocacia, sem falsa modéstia, muito bem. Eu consigo. Mas o meu filho, o Alexandrinho, se ele optar por fazer direito, ele vai dizer, meu pai é advogado. Então, assim, eu não estou, né, dizendo que isso seja sinônimo de facilidade ou de dificuldade, mas eu acho que se você tem uma vontade, um sonho, você consegue realizá-lo em qualquer circunstância. A verdade é essa. E quando a gente faz essa retrospectiva de 20 anos da profissão, a gente tem muito mais a comemorar do que não. Mas vamos lá, a gente pode pensar a profissão do ponto de vista econômico, é uma forma de você pensar, sempre vai ter dificuldade em qualquer contexto. Mas há uma dificuldade extra, ou não, o que você acha, no seguinte sentido. O direito hoje, para ser exercido, quanto evoluiu o conceito do que é o direito? A gente, para mim ser mais claro, às vezes a gente ia para a academia, até como professor, você ia dar aula de um determinado conceito, de uma determinada lei, de uma determinada matéria. Isso aqui é isso por causa disso. Mas hoje em dia parece que nada mais é alguma coisa. Porque tudo está em xeque, tudo pode ser revisto, tudo pode ser rediscutido sob um outro prisma. E a insegurança jurídica dos conceitos ela é muito grande. Isso, veja, nós temos mais de 2 décadas advogando. E eu creio, como você falou, a gente tem um êxito profissional bastante, vamos dizer assim, sedimentado. Imagina para quem está começando e ter que enfrentar essa realidade de não ter só o firme onde pisar. Porque tudo pode ser de um jeito, pode ser de outro. Como que você enxerga? Ou será que eu estou exagerando? Wander, não, você não está exagerando. E uma das características do direito, que são N sobre várias vertentes, várias óticas, mas uma coisa que nós sabemos é que o direito é dinâmico. Eu vejo isso como algo positivo. A gente precisa, em todos os cenários, buscar o quê? Evolução. Então, enquanto a gente viveu isso. Enquanto a gente tinha um Código Civil da década de 10, você se lembra? O Código Civil, quando 16. A gente era de 1916, que trazia figuras hoje inaceitáveis, preconceituosas, no que se trata a direito das pessoas. Quando alguém me disse assim, puxa, mas lá no projeto do CPC, do Código de Processo Civil, porque sempre houveram os entusiastas e os críticos dizendo, puxa, mas o anteprojeto, depois projeto do Código de Processo Civil, ele é uma colcha de retalhos, ele reproduz em 60%, 70% toda a essência do código anterior. E aí, você imagina, puxa, de fato é verdade, mas veja só, uma vez eu ouvi o seguinte, você imagina, o Código de Processo Civil, ele também era da década de 70, era de 73, né? Em 2015 nós temos a Lei 13.105 de 2015. Mas alguém me disse o seguinte, olha, você imagina uma placa com os seguintes dizeres,
proibido o uso de roupa de banho numa praia lá na década de 50, 60. Olha o conceito que essa afirmação dessa placa tinha. Você pega essa mesma placa e coloca hoje numa praia. O conceito é, né, você pensa talvez numa praia de nudismo, talvez, pelado, né? É. Então, assim, você tem a mesma leitura, o mesmo texto, mas em momentos diferentes. Então tem Perfeito. Tudo isso também no direito. E eu sou entusiasta disso, Wander. As coisas precisam, de alguma maneira, evoluir, né? Nós somos de uma geração dos processos físicos, dos processos de papel. Quando o processo virou eletrônico, a gente falava, eu mesmo, puxa, mas eu gosto do processo de papel porque a gente põe um post-it, porque a gente passa o marca-texto numas cópias, né? E isso tudo é bobagem. Então, a modernização do direito é necessária, mas mantendo princípios básicos que são inegociáveis. E aí sim a gente vê, mas aí por aplicação equivocada de outro magistrado, de um outro tribunal, né? E para isso que os advogados são indispensáveis à administração da justiça. Sem falsa modéstia, sem advocacia não há justiça. Então os advogados sempre serão essenciais, nunca serão substituídos pelo chat GPT. Ah, mas os escritórios de massa já usam, ok, tudo bem, por uma necessidade, mas ali na sustentação oral não dá para colocar um robô para fazer sustentação oral, né? Na criação de uma tese que de fato, né, vai de uma retórica. Eu tenho dificuldade de imaginar a inteligência artificial substituindo o advogado. Ah, mas a inteligência... Eu testo direto, eu entro... a inteligência artificial vai resumir o processo. Mentira! Você pega um processo da menor complexidade que for, você coloca na inteligência artificial e fala, faz o resumo. Ela alucina. Ela coloca coisas que não estão ali no processo. Mas o preço, tudo é o preço do progresso, né? Eu creio que que é inevitável. Como a gente viveu a transição do processo físico para o processo eletrônico, né? Você se lembra, a gente pegava para tirar cópia. Não, para protocolar um agravo de instrumento. A gente precisava literalmente pegar o carro e ir até a capital para protocolar. A grande inovação foi ter criado aquele sistema que você não descia do carro para protocolar. Aquilo foi uma grande... Era o PEX, protocolo externo. Protocolo externo era o que havia de mais moderno, porque a gente era um drive-thru. A gente fazia o protocolo sem descer do carro. Olha só, né? Que ironia. Verdade, né? E aí, com o advento da pandemia, a gente também se viu fazendo audiências virtuais, aquela ideia, né? Poxa, você está de bermuda fazendo audiência, você está sendo visto só daqui para cima, sei lá. Mas é o preço do progresso, né? A gente... muitas gerações do direito vão conhecer o processo de papel no museu da OAB, no museu do Tribunal de Justiça e daí por diante.